Olá! Neste texto, Neville explora a verdadeira significação das Escrituras e como ela é revelada através da experiência pessoal. Também discute o plano de redenção de Deus e como ele se cumpre em nossas vidas. Ele também compartilha alguns trechos da Bíblia e reflete sobre como eles se aplicam à nossa própria jornada espiritual. Não perca essa oportunidade de mergulhar mais profundamente no significado das Escrituras e descobrir como ela pode transformar a sua vida. Agora, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo se cumpriu, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Marcos 1, do 14 ao 15. O ministério de Jesus começou depois que o de João acabou na Judéia. Jesus, quando começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Lucas 3, 23. O solo dos séculos havia sido preparado para o Evangelho de Deus, e as pessoas começaram a experimentar o plano de salvação de Deus. Os autores do Evangelho de Deus são anônimos, e tudo o que podemos realmente saber sobre eles deve ser derivado da nossa própria experiência da Escritura ou das Escrituras. Sua autoridade não estava na Escritura, como um código escrito morto, mas em sua própria experiência da Escritura. Seu Evangelho não era uma nova religião, mas o cumprimento de uma tão antiga quanto a fé de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou o Evangelho a Abraão antes. Gálatas 3:8. E Abraão acreditou em Deus e viveu de acordo com a prévia da história de salvação que Deus lhe concedeu. Os autores desconhecidos do Evangelho enfatizam o cumprimento da Escritura na vida de Jesus Cristo. Cristo em nós cumpre a Escritura. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Coríntios 2, versículo 13, capítulo 5. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 20. Porque se formos feitos um com Ele pela semelhança de sua morte, também seremos feitos um com Ele pela semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 4. Embora Cristo 1000 vezes tenha nascido em Belém, se ele não nascer em ti, a tua alma continuará desolada. Edward Thomas. E ele lhe disse: ó homens tolos e de coração lento, para crerem tudo que os profetas falaram, era necessário que o Cristo sofresse isso e entrasse em sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, lhes interpretou todas as Escrituras, as coisas que se referiam a ele. Tudo que foi escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tem que ser cumprido. Então, ele abriu a mente deles para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, do 25 ao 27 e do 44 ao 45. E liam do livro da lei de Deus com interpretação e davam sentido para que o povo entendesse a leitura. Neemias 8:8. O Antigo Testamento é um projeto profético da vida de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus é a revelação do futuro concedida a Abraão. Abraão se alegrou de ver o meu dia. João 8:56. Trata-se do Cristo ressuscitado. A participação na vida da idade futura depende do ato de Deus em ressuscitar os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória de Deus. A promessa de que seremos feitos um com Ele em uma ressurreição como a dele. É a promessa da vitória de Deus para todos. Mas antes do dia da vitória, o homem deve ser refinado na fornalha da aflição. Eu te provei na fornalha da aflição, por causa de mim mesmo. Por causa de mim mesmo, eu o faço, para que meu nome não seja profanado. A minha glória eu não darei a outro. Isaías 48, do 10 a 11. É na fornalha da aflição que nos conformamos à imagem de seu Filho e, portanto, à imagem do Pai, pois o Pai e o Filho são um só. Então vieram a ele todos os irmãos e irmãs, e todos os que o conheceram antes, e o consolaram por todo o mal que o Senhor lhe havia trazido. E o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo.
Jó 42, do 11 ao 12. A história de Jó é a história do homem, a vítima inocente de um cruel experimento por parte de Deus. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. No entanto, eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, 18. E essa glória não é nada menos de que a revelação de Deus Pai em nós, como nós. Nada pode substituir o testemunho pessoal do plano de salvação de Deus. O plano do mistério está presente na criação. O que é tão profeticamente falado ao mundo no Antigo Testamento é realizado na própria personalidade. Tudo foi profetizado para mim, mas eu não podia prever nada. Mas eu aprendi quem realmente é Jesus Cristo, depois que a história foi reencenada em mim. O homem que experimentou a Escritura não pode escapar da responsabilidade de contar o seu significado aos seus companheiros. Os autores desconhecidos do Evangelho de Deus não estavam descrevendo situações e eventos do passado como historiadores. Só a história de Jesus Cristo é a sua própria experiência do plano de redenção de Deus, como homens que eles próprios experimentaram a redenção. Eles relataram suas próprias experiências. Eles são testemunhas de primeira ordem, atestando a verdade da palavra de Deus, sem hesitar em interpretar o Antigo Testamento, de acordo com suas próprias experiências sobrenaturais. Tendo experimentado a história da salvação, posso acrescentar meu testemunho ao deles e dizer que tudo foi feito como eles disseram. Suas experiências, assim atestadas, confrontam os homens com a responsabilidade de aceitar ou rejeitar sua interpretação do Antigo Testamento. Seu testemunho deve ser ouvido e respondido. É preciso experimentar a Escritura por si mesmo, antes de começar a entender o quanto ela é maravilhosa. Eles não dão relato da aparência pessoal de Jesus, porque quando a história da salvação é recriada no homem, o homem saberá que eu sou Ele. Lucas 22:70, João 4:26 e 8:18 e 8:24 e 8:28 e 13:19 e 18 do 5 ao 6. Quem está unido ao Senhor se torna um espírito com Ele. Coríntios 1, 6:17.